Torcida mais querida, bora de notícias do Inter nesse sabadão. O repórter Lucas Dias trouxe em seu canal que o Inter busca entender o que possa estar acontecendo com Ener Valencia e qual foi a resposta obtida pelo Colorado. Bom, gente, a outra informação que eu quero trazer é de dentro de campo. E é sobre, talvez, o grande jogador do elenco do Inter. Muito dá para se discutir se é o Valencia, se é o Borré. Mas a gente sabe que o Valencia não tá passando por uma boa fase. Não marca desde aquele jogo contra o Juventude no Jacone, que o pênalti voltou e ele bateu de novo e fez. Ele perde o pênalti, bate mal, volta o pênalti, ele bate de novo e marca o gol do Internacional. Teve uma invasão de campo, um torcedor que tentou inclusive agredir o atacante do Internacional. E a gente sabe que a fase do Valencia não é boa, isso preocupa muitos, quem sabe é uma possibilidade de saída. Eu já trouxe aqui a informação que ele não pretende sair do Inter nesse momento, apesar de ter tido duas propostas, uma proposta milionária do futebol mexicano e uma proposta mais milionária ainda do futebol árabe, mas o Ener Valencia tem o desejo de permanecer no Inter e refazer a sua imagem perante ao torcedor, até porque a gente sabe, o Ener Valencia não começa bem no Inter no ano passado, começa a engrenar e fazer gols, principalmente na Libertadores, né? Aquele jogo contra o River no Monumental de Núñez na Argentina, os dois jogos contra o Bolívar na altitude de La Paz e os 2 gols no Beira-Rio. E aí vem a semifinal da Libertadores, que ele perde aquele caminhão de gols contra o Fluminense. Ele retoma, parece, a boa fase no Brasileirão e esse ano ele ainda não se encontrou. A informação é de que o Inter procurou a família do Ener Valencia nos últimos dias para tentar entender se estava acontecendo algo com o jogador. Não é um movimento absurdo, é um movimento natural de preocupação por parte do departamento de futebol do clube com um grande ativo, que recebe um grande salário e que a gente sabe que é um grande jogador e pode dar muito mais resposta do que está dando em campo aqui no Internacional. E o Inter fez esse movimento de procurar a família do Valencia e tentar entender se está acontecendo algo com o atacante equatoriano. O que o Inter ouviu? E de fato não há um problema mais específico com o Ener Valencia, algo que esteja acontecendo com o jogador ou com seus familiares aqui em Porto Alegre. Inclusive foi garantido para a direção do Inter que o equatoriano está muito bem adaptado desde o ano passado e que não há nenhum problema nesse sentido, mas faz essa informação da direção procurar a família do Ener deixar claro que o Inter também sente um Ener Valencia um pouco mais distante, um pouco mais abatido, e não só pelo momento, porque momento ruim, todo jogador passa de futebol, é normal. Agora, o Inter viu que não era só um momento ruim do Ener Valencia e que ele estava sentindo, ele estava mais cabisbaixo, mais abatido e tentou buscar de alguma forma entender o que poderia estar acontecendo com o centroavante equatoriano. Queremos saber a opinião de vocês sobre o momento atual do Ener Valencia. Após chegar ao Internacional com grandes expectativas, ele tem enfrentado dificuldades e não está conseguindo render o esperado em campo. Outra informação importante foi trazida pelo repórter Lucas Colar, que informou a renovação de Gustavo Prado. Para a gente fechar, eu quero falar sobre a renovação contratual que o Inter anunciou ontem. Afinal, o Gustavo Prado renovou com o clube, né? Permanece aqui no estádio Beira-Rio. Gustavo Prado, que recentemente teve algumas ofertas, em especial do Atlético Paranaense, para ir para lá, acabou ficando aqui no estádio Beira-Rio, já completou 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Jogador que o Inter aposta muito, né? Foi lá lançado pelo Eduardo Cudê, né? Na saída do Gustavo Grossi. Essa história é curiosa, né? O Grossi, quando é demitido do Inter, ele teve a sua primeira reunião, ou um primeiro contato mais claro com o Eduardo Cudê lá no CT do Parque Gigante, e ele falou pro Cudê: olha, esse garoto aqui tu tem que apostar, esse garoto é bom de bola. E o Cudê chamou o Gustavo Prado ainda no Campeonato Gaúcho e deu algumas oportunidades para ele. O Inter acredita muito nesse garoto, que foi contratado junto à Ferroviária, né, na reta final da sua formação como jogador. E, bom, a gente está vendo que ele teve alguns ótimos jogos, teve jogos ruins, mas isso acontece com qualquer garoto. Vai oscilar. O Inter renovou o contrato, vai permanecer no estádio Beira-Rio até 2028. Por hoje é só. Voltamos amanhã com mais notícias do nosso Inter.